Pessoal, nós vamos resolver então os exercícios 3, 4 e 27 do capítulo 16 do livro Química, Ciência Central. Brown e LeMay são os principais autores, tá certo? Vamos lá então. O exercício 16.3 nos diz o seguinte: o indicador metil-orange, alaranjado de metila, foi acrescentado a duas soluções, solução A e solução B. São feitas então 3 perguntas e pede-se para que você determine se são feitas 3 afirmações, afirmativas, e pede-se então para que você estabeleça se elas afinal são falsas ou verdadeiras. Bom, para poder responder se são verdadeiras ou falsas essas 3 afirmações, nós precisamos ter em mente aí a faixa de viragem do indicador metil-orange. Conforme nós podemos ver aí nessa tabela que eu acrescentei, está no próprio livro também do Brown e LeMay, Metil-orange é vermelho, até pH em torno de 3, mais ou menos, e em 4, pH 4, um pH um pouco acima de 4, 3 para 4 ele já começa a amarelar um pouco, e em pH 4, após pH 4 já é amarelo. Então serve para ilustrar aqui aquela afirmação que às vezes se faz de que um indicador é uma substância que em meio ácido tem uma cor e em meio básico tem outra. Não procede. Perceba-se, por exemplo, no caso do metil-orange, ele muda de cor entre pH 3 e 4, mais ou menos. Bom, mas pH 3 e pH 4 são valores ácidos ainda de pH. Então não é que só mude de cor se a solução passar de ácida para básica. Ok? Mas enfim, vamos às afirmações então. O pH da solução A is definitely, quer dizer, é com certeza menor do que 7. É sim, com certeza. Com certeza é menor do que 7. Está vermelho, Na verdade, dá para dizer até que com certeza é menor do que 4. Porque em torno de pH 4, 4 e pouco é que ele passa realmente para amarelo. Daria até para dizer que o pH com certeza é menor do que 4, por exemplo. Mas enfim, a afirmação está correta. 4, 3, enfim. Está ainda vermelho, Está em torno aí de pH 3 mais ou menos, quer dizer, ok, 3 é menor do que 7, então sim, com certeza é menor do que 7, a afirmativa é verdadeira. A afirmativa podia ser até um pouco mais exata, dizer que o pH com certeza está abaixo de 3, por exemplo. Mas enfim, é menor do que 7, sim, a afirmação é verdadeira. Letra B, o pH da solução B é com certeza, enfim, is definitely, é certamente maior do que 7. Não dá para afirmar isso. Com base aí na faixa de viragem do metil-orange, o que dá para dizer é que é maior do que 4. Ele passa para amarelo em pH em torno de 4, mas pode ser 4, 5, 6. E pode eventualmente ser um pH maior do que 7 também. Mas não dá para afirmar que certamente, seguramente, definitely, o pH é maior do que 7. Não, pode ser pH 4, 5, 6. Não necessariamente é maior do que 7 só porque está amarelo, tá certo? Já que a faixa de viragem aí é em torno entre pH 3 e 4, mais ou menos. Então é falsa a afirmativa. E a última, então, o pH da solução B, com certeza, aliás, perdão, não diz com certeza. O pH da solução B é maior do que a da solução A. Com certeza. Porque passou de vermelho para amarelo, É vermelho até pH 3 mais ou menos, A partir ali de 3 e tal, começa a amarelar e tal, e em pH 4 já está amarelo. Então, a solução B, que é amarela, com certeza tem um pH maior do que a solução A, então a afirmativa, é verdadeira. Problema 16.4 nos diz o seguinte: bom, o eletrodo, enfim, a probe aí, enfim, a parte sensível, do pH, o eletrodo, enfim, do pH é introduzido num becker que contém um líquido. Bom, você poderia dizer se o líquido, no caso, é água pura, uma solução de HCl ou uma solução de hidróxido de potássio. Bom, água pura, o pH é 7. HCl é um ácido forte, vai estar 100% ionizado, não é dito qual é a concentração, mas de qualquer forma seria uma solução ácida, pH abaixo de 7. Mas o pH que aparece aí no pH é 12,08. Então, com certeza, é um pH acima de 7, é um pH básico, então necessariamente é hidróxido de potássio. Necessariamente é hidróxido de potássio. Letra B. Se o líquido é
Bom, se o líquido é composto por uma dessas soluções, nesse caso, né, entre as opções postas tem que ser hidróxido de potássio, qual é a molaridade? Né? Sabemos que pH mais pOH é igual a 14, então pOH é 14 menos pH, que nesse caso é 12,08, então o pOH é 1,92, pOH é menos o log da concentração de OH menos, consequentemente a concentração de OH menos é 0,012 molar. Né? Como hidróxido de potássio é uma base que só tem uma hidroxila, né? Enfim, a concentração de íons hidroxila é a própria concentração também de íons potássio, é a própria concentração de hidróxido de potássio. E letra C, perguntas por que a temperatura aparece, é dada, né? Está aí no display também, né? Do pHmetro, no caso a temperatura 24,8 graus Celsius. Bom, devemos lembrar, e o exercício seguinte vai até tocar nisso também, né? Devemos lembrar que o grau de ionização da água, da autoionização da água, nesse caso solvente, solução ou solvente aquoso, né? É função da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de ionização. Né? Então o valor de temperatura vai interferir no pH. Né? Vai interferir no pH. Por isso, então, quando se você não disser nada em contrário, supõe que foi medido nas condições padrão. Nesse caso, 24,8 graus Celsius, quer dizer, 25 graus Celsius. Não. Mas, enfim, é preciso especificar a temperatura, porque, afinal, o grau da autoionização da água depende, né, da temperatura. E, nesse caso aí, né, nós tínhamos ou água pura, um ácido forte, uma base forte. Não vão estar 100% ionizados. Né? Mas se a solução, por exemplo, fosse de um ácido fraco ou de uma base fraca, além dessa questão da autoionização da água, você teria que levar em conta também a ionização do ácido fraco ou da base fraca, que vão ser fortemente influenciados pela temperatura. Tá certo? Daí, então, seria necessário especificar a temperatura na qual você está mensurando o pH. Passemos, então, para o próximo exercício. O exercício 1627, então, que de alguma forma serve para ilustrar o que dissemos antes, né? Às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Questões desse tipo, né? Não esse exercício necessariamente, mas questões desse gênero, né? Questões parecidas com essa. Mas vamos lá então. Uma solução de água, água pura, né? Portanto é neutra, pH 7. Ele não diz, mas fica, né? Enfim, está subentendido aí, claro que é a 25 graus Celsius, né? Porque é 25 graus Celsius, kW é igual a 10 a menos 14, é por isso que a escala de pH vai de 0 a 14. O meio da escala, correspondente à neutralidade, é 7. Né? Bom, então você pega essa solução que estava a 25 graus Celsius, pH 7, água pura, neutra, né? E resfria para 10 graus Celsius. E você verifica que o pH aumenta, ele passa de 7 para 7,27. E então, são feitas 3 afirmações e pede-se que você diga qual delas está correta. Concentração de H+, é igual maior do que a concentração de OH-, concentração de H+, é igual à concentração de OH-, e concentração de H+, é menor do que a concentração de OH-. Ora, eu tinha água pura, não acrescentei nenhum soluto, não fiz nada, simplesmente baixei a temperatura. Um mol de moléculas de água se dissocia em 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons OH-. Na água pura, a concentração de íons H+, e OH- será sempre igual, não importa qual a temperatura. Então, a afirmação correta é que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Ponto. Essa é a afirmação correta. Bom, mas é aquela história que confunde as pessoas, né? Bom, mas o pH não é 7,27? Então o pH é básico. Se o pH é básico, a concentração de OH- deve ser maior que a concentração de H+. Algumas pessoas poderiam raciocinar assim. Mas lembre-se que o que eu tenho aí eu não acrescentei alguma base, por exemplo, a água. Formar uma solução qualquer de uma base, formando uma solução qualquer de uma base. O que eu tenho é água pura, eu simplesmente resfriei. Né? E o que acontece? Né? Kw, como outras constantes de equilíbrio, é função da temperatura, ou é afetada pela temperatura. A 25 graus Celsius, Kw é igual a 10 a menos 14. Kw é o produto da concentração de H+, pela concentração de OH-. Então, tanto a concentração de H+, quanto a concentração de OH- são iguais à raiz quadrada de Kw, que dá 10 a menos 7. Né? E menos log de 10 a menos 7 é 7, por isso que o pH neutro a 25 graus Celsius é 7. Mas, se eu diminuo a temperatura, né, eu já sei o que? Eu estou diminuindo
o grau de ionização da água. A alta ionização da água está sendo inibida. Da mesma forma que se eu tivesse elevado a temperatura para 30, 40 graus Celsius, a alta ionização seria favorecida, né? Perceba que nesse caso, como eu tenho o pH 7,27, eu tenho até como calcular, né, a concentração de H+, 5,37 vezes 10 a menos 8. Como é água pura, a concentração de OH- é igual a 5,37 vezes 10 a menos 8. E essa concentração, então, elevada ao quadrado, né, vai ser 2,88 vezes 10 a menos 15, que é o valor de kW a 10 graus Celsius. Percebam que enquanto a 25 graus Celsius kW é 10 a menos 14, a 10 graus Celsius, uma temperatura mais baixa, ele é menor, né? 2,9, né? Vezes 10 a menos 15, né? O que está perfeitamente coerente, né? Diminuindo a temperatura, eu dificulto a altionização da água, tá certo? Então, quando nós dizemos o pH 7 é o pH correspondente à neutralidade, isso é verdadeiro se eu estiver aí a 25 graus Celsius, né? Se eu estiver na temperatura menor ou maior, né, o valor de kW é diferente e, consequentemente, o valor de pH correspondente à neutralidade também é diferente, né? Enquanto que a 25 graus Celsius o valor correspondente à neutralidade é 7, a 10 graus Celsius o valor correspondente à neutralidade é 7,27. Né? Mas enfim, como eu tenho água pura, na água pura, o que eu posso fazer diminuindo ou aumentando a temperatura é inibir ou favorecer, né, deslocar, né, na direção aí de moléculas de água não ionizadas ou na direção de moléculas de água ionizadas, conforme eu diminua ou aumente a temperatura. Mas seja lá como for, na água pura, a concentração de H+ será sempre igual à concentração de OH-. Então, a afirmativa 2 é a correta. Tá certo? Até o próximo vídeo, então.